No vídeo de hoje nós vamos continuar tratando sobre o tema do sacerdócio de Melquisedeque. Se você não viu a primeira parte, eu vou estar deixando lá no final e aqui no card também a primeira parte do vídeo. Basta você clicar lá e assistir, tá? Porque é importante que você veja a primeira parte. E hoje nós vamos entender o que Deus quis nos mostrar através desse tema que infelizmente muitas pessoas não conhecem. Mas antes de iniciarmos o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, para você compartilhar e deixar o like aqui, que você me ajuda bastante no engajamento, tá bom? Estamos chegando a 30 mil inscritos e a sua inscrição me ajuda bastante. Também se inscreva aqui nas nossas redes sociais. Infelizmente não foi possível terminar esse vídeo numa parte só, então eu quero mostrar nessa segunda parte. Claro que não vai dar para mostrar tudo que eu gostaria de mostrar, mas nós vamos ver muitos pontos que infelizmente muitas pessoas ainda não conhecem, tá bom? Então peço aí a sua colaboração. Para vocês terem noção, é muito difícil fazer toda essa gravação, equipamentos, tem só aqui são 3 microfones diferentes que eu estou utilizando, então dá muito trabalho fazer isso aqui, né? Então coopera conosco aí, dando aquele like que me ajuda muito. Irmãos, no vídeo passado eu falei da relação dos 3 Josués que vão aparecer na Bíblia, mostrando que cada Josué tem uma relação tipológica com o ministério de Cristo. Quando você vê na escritura personagens com o mesmo nome, geralmente eles têm sim uma ligação profética, onde você somando esses personagens, você vai ver a relação completa do que Deus quer passar. Então tem o Josué da tribo de Efraim, você tem Josué da tribo de Levi, que aponta para o sacerdócio, e você tem também Cristo, que seria o Josué da tribo de Judá. Então isso é muito importante. E esse nome Josué, você vê que é o nome, né, que Deus escolheu para tirar o povo do deserto e introduzir na terra prometida. Moisés foi aquele que tirou do Egito, mas Josué é aquele que tira do deserto e introduz na terra prometida, tá? Mostrando que seria Cristo, aquele que viria depois de Moisés, que substituiria Moisés e que introduziria o povo na terra prometida. Então, falando sobre o Cristo, tem um texto muito importante que nós vamos ver que está lá em 2 Samuel, falando do descendente de Davi. Preste bastante atenção o que vai ser dito no verso 8 de 2 Samuel capítulo 7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que foste príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Então, Davi, ele era humilde, ele foi tirado do meio do pasto, do meio das ovelhas, e ele foi feito rei em Israel. Isso é uma figura de Cristo sendo exaltado. Cristo, sendo humilde como servo, foi exaltado a rei. Então, tipologicamente, Davi, né, que significa o amado, é uma relação com Cristo, que é o amado. Eis o meu filho amado, a quem minha alma se compraz, né? Você vê a expressão amado, é uma relação com Davi. É claro, irmãos, que nós vamos ver que a Bíblia ela trata com gerações para tipologia, né? No primeiro momento nós vamos ver que Isaac, por exemplo, ele representa Cristo, mas quando você avança uma geração, quando Isaac já está bem velhinho, Isaac já vai representar o pai e Jacó vai representar o filho. Então, nesse contexto, Davi, ele representava ainda o filho. Mas Deus fala de um descendente que viria. Então agora Davi já vai fazer o que? Um papel, né? A tipologia de pai. E Salomão uma tipologia de filho. Então, continuando assim: para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E eu fui contigo por onde quer que andaste, e eliminei os teus inimigos, diante de ti fiz grande o teu nome, como só os grandes na terra tem, né? Deus, ele exaltou a Davi, como eu falei. Aí agora olha que interessante: prepararei, ou seja, Deus falando, eu prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como antes, tá? Então, irmãos, aqui é uma relação escatológica. Quando Deus fala que vai preparar um lugar para que os filhos da perversidade não os aflijam mais, isso não pode ter acontecido. Porque até nos dias de hoje, os filhos da perversidade ainda afligem o povo de Deus. Então, obviamente, ele está falando do reino. Tanto que o contexto vai ser um contexto escatológico de reino. Preste bastante atenção aqui. Verso 11. Desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará uma casa. Então, qual era o contexto? Davi, ele queria construir uma casa para o Senhor. Ele queria construir um templo gigantesco, maravilhoso. Mas o Senhor falou que não é Davi que vai construir uma casa para ele, mas sim é o Senhor que vai construir uma casa para sua descendência e uma casa para ele. Porque ele diz: também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará o quê?
te fará casa. É o Senhor que vai fazer uma casa para Davi. Não é Davi que vai fazer uma casa para o Senhor, mas é o Senhor que vai fazer uma casa para Davi. E essa casa, ela tem uma relação profética com o quê? Com Cristo. Sempre quando nós vemos que Deus ele vai levantar uma casa, essa casa fala do Cristo, fala da igreja. Deus ele habita na igreja. Deus ele fez o corpo de Cristo a sua morada, né? Deus limpou nós que éramos casas de ídolos, casas do pecado, limpou tudo isso e agora ele faz uma morada dentro de nós. Por isso que na festa dos pães ázimos ele diz assim: não se achará fermento nas vossas casas. Ou seja, estava apontando por que não vai se achar fermento? Porque não vai se achar pecado, para que Deus possa habitar no nosso coração, na nossa vida. Deus limpou você e agora você foi feito uma casa para ele, né? Isso é muito tremendo. Deus ele fez casas vivas, pedras vivas, e Cristo é o fundamento dessa casa. Agora aqui vem o pega-ratão e você vai ver que muitos entendem, não, aqui está falando de Salomão, mas não pode estar falando de Salomão. O texto do verso 12 até o verso 14, porque diz assim: quando os teus dias, falando para Davi, se cumprirem e descansares, ou seja, quando tu morreres com os teus pais, então farei levantar depois de ti teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Você está vendo como não pode estar falando de Salomão? Porque Salomão, irmãos, ele recebe o reino e Davi ainda está vivo. Mas aqui ele fala: quando se cumprires os teus dias e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Irmãos, Salomão ele recebeu o reino e Davi ainda estava vivo. Você percebe que ele está falando de outro que viria depois? Aí no verso 13 vai dizer o seguinte: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono e o seu reino. Irmãos, o trono de Salomão não ficou estabelecido para sempre, muito menos a casa foi destruída, que é o templo de Salomão. Ela foi destruída, e quando foi destruída, o reino dele não se substeve. Percebe que Deus estava falando de coisas muito mais excelentes? Tanto que no verso 14 tem um texto que vai ser utilizado em Hebreus para falar do Cristo. Olha que interessante: e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites dos filhos de homens. Cristo não transgrediu a palavra do Senhor. Mas você precisa entender que as nossas iniquidades caíram sobre ele, e Deus cobrou aquilo que era sobre nós, cobrou nele. Por isso que fala: transgredirei com açoite de homens, né? Uma profecia para a crucificação de Cristo, para a morte de Cristo, para os açoites de Cristo, porque Salomão nunca foi açoitado. E ele transgrediu a palavra do Senhor, se misturando com mulheres e tudo mais. Você precisa entender que a Bíblia, ela tem elementos que às vezes você pensa que está tratando um contexto, mas ele está falando de outro contexto. Ele está tratando aqui tipologicamente que você enxerga Salomão, mas na verdade ele está falando do Cristo, porque tem coisas que não se cumpriram com Cristo. Então a Bíblia ela tem, entre aspas, contradições, mas que na verdade são revelações que Deus estava falando de outra coisa. Deus estava falando de outro tema, e este outro tema é que é a revelação do Senhor para nós. Irmãos, depois disso aqui nós vamos ver que Davi vai fazer uma coisa tremenda. Na verdade isso acontece antes. E pelo fato de acontecer antes, você está vendo aqui uma tipologia profética de Davi unir em si as 12 tribos e fazer um sacerdócio. Mas esse sacerdócio apontado aqui, você vai ver que não é o sacerdócio segundo a ordem de Levi, mas é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Em 2 Samuel, capítulo 6, que é um capítulo antes do que a gente viu, verso 11, daqui que veio a ideia de Davi construir uma casa ao Senhor. E aí Deus fala, né? Não será você que vai edificar uma casa, mas vai ser, né? Eu vou edificar uma casa para você com um descendente que vai levantar. Que aí está falando de Cristo. E no verso 11 de 2 Samuel 6 diz o seguinte: assim ficou a arca na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Então você está vendo claramente que Davi agora ele vai pegar a arca que estava na cidade de Obed-edom, na casa de Obed-edom, e ele vai levar para a cidade de Davi. Irmãos, aqui tem uma figura muito tremenda, tá? E essa figura fala do trono de Deus, fala da Nova Jerusalém, fala da Arca da Aliança, que não é onde nós vamos entrar especificamente agora, mas a gente pode tratar sobre isso. E ele com toda alegria agora, ele vai introduzir o que? Essa Arca da Aliança na tenda que ele edificou, chamada de Tenda de Davi, e também na cidade
de Davi. E diz assim no verso 13: E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam a ele bois e carneiros cevados. Agora, irmãos, vem o ponto mais chave do texto. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Irmãos, você não consegue perceber o quão tremendo é isso daqui? Essa estola sacerdotal, ela era uma indumentária, ela era uma vestimenta que cabia apenas à tribo de Levi. E se outros homens utilizassem essa vestimenta, era proibido, segundo a lei, que outros homens utilizassem essas vestimentas. Mas Davi, ele utiliza, e diante do Senhor, ele dança com todas as suas forças. E ele dançando, aqui você está vendo que ele está fazendo um ato profético. E no verso 15, assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Lembra que eu fiz um vídeo sobre a salvação de Israel? E eu mostrei que quando a plenitude dos gentios entrasse, então todo Israel será salvo. E aqui ele fala, assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Irmãos, isso aqui é uma relação do quê? Que ele fala que fez todo Israel subir com a arca. É uma relação com o arrebatamento. É uma relação com o arrebatamento, né? Todo Israel subindo. Então você vê aqui que, irmãos, Davi, ele estava fazendo uma tipologia do sacerdócio de Melquisedeque, porque ele era da tribo de Judá, utilizando uma vestimenta que era utilizado para a tribo de Levi. Deus profeticamente estava mostrando uma tipologia da sua descendência que seria sacerdote pela tribo de Judá, mas que seria da ordem de Melquisedeque. Então, Davi aqui, irmãos, ele profeticamente estava demonstrando esse sacerdócio de Melquisedeque. Você consegue ver que tremendo? Mostrando que seria da sua linhagem, que seria da sua descendência que se levantaria o sacerdócio eterno. E quando agora Davi, vestido com essa mitra sacerdotal, ele introduz a arca na cidade de Davi, na tenda de Davi, é o que vai se cumprir que está lá em Isaías 15 para 16. Porque em Isaías 15 para 16 vai dizer o seguinte, Isaías 16 verso 4, falando da tenda de Davi. Habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor, tá? Uma figura do anticristo. Quando o homem violento tiver fim e a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, né? Uma clara ligação com o anticristo aqui, é um texto escatológico. Então o que ele fala? Então um trono se firmará em benignidade e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará um com fidelidade, um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Percebe que depois que o dominador, que o destruidor deixar a terra, então vai se assentar alguém no tabernáculo de Davi? E olha o que vai estar acontecendo lá em 2 Samuel capítulo 6 que nós estávamos falando. Verso 15, assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo que o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Não vou falar sobre isso aqui agora, tá? Aí vai dizer assim no verso 17, que é tremendo. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Verso 18, tendo Davi trazido o holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Veja, Davi aqui, com aquela mitra sacerdotal, ele vai abençoar o povo exatamente como Arão deveria fazer, né? Que Deus fala, né? Abençoarás os filhos de Israel assim, o Senhor te guarde, o Senhor te dê a paz, faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Irmãos, às vezes tem variação de luz aqui, mas faz parte, tá? Vai ter umas variaçãozinhas de luz, mas é porque às vezes fica mais claro, fica mais escuro, agora ficou mais claro, tá? Então peço desculpas se vocês verem essa variação de luz eventualmente. E no verso 19 você vai ver aqui que Davi está fazendo tipologicamente a consagração de sacerdotes, porque diz, no verso 19, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres, e a cada um bolo de pão, um bolo de pedaço de carne, um bom pedaço de carne, aliás, passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Irmãos, isso aqui é uma relação com Deus mostrando, né, uma tipologia sacerdotal. Porque quando os sacerdotes lá no livro de Levítico, eles são consagrados, no livro da lei também como um todo, você vê que era semelhante o que acontecia, né? Fala-se de bolos, fala-se de uma série de cestos de comida, onde Arão entregava e eles comiam esses cestos, essas comidas para consagração, e havia derramamento do óleo, tá? Mas o mais importante aqui é que você vê é que Davi ele reuniu todo Israel.
E esse todo Israel está mostrando que, como Davi estava vestido de uma forma sacerdotal, ele era rei e sacerdote. Então aqui você está vendo uma tipologia de Melquisedeque que está unindo as 12 tribos consigo, e essas 12 tribos, veja que não fala só de Levi, estão levando o quê? A arca da aliança para introduzir aonde? Na tenda de Davi. Tá, irmãos? Então essa tenda de Davi, nós vemos que em Isaías 16, a partir do verso 4, vai falar que naquele dia vai ter alguém assentado no trono na tenda de Davi para julgar. E aqui você vê que a arca está sendo colocada dentro da tenda de Davi. Isso nos mostra que a arca da aliança está falando daquele que está sentado na tenda de Davi. Então quando a arca da aliança, Josué introduziu a arca da aliança dentro da terra, é o mesmo que Davi introduzindo a arca da aliança, né, na tenda de Davi. Por quê? Porque fala da vinda do trono de Deus. Fala, né, do Senhor vindo e estabelecendo o seu reino. E essa tenda de Davi que a arca está sendo colocada é uma relação com a festa das cabanas. A festa da alegria. Por isso que Davi dançava com todas as suas forças nesse contexto, com toda a sua alegria. É uma relação com essa festa dos tabernáculos, não é mesmo? Então Deus aqui estava restaurando aquilo que nós falamos lá no vídeo primeiro, um sacerdócio de 12 tribos. Irmãos, nunca foi da vontade que houvesse um sacerdócio apenas de uma tribo, mas ele queria fazer um reino sacerdotal. E esse reino sacerdotal, ele fica tipificado aonde? Em Melquisedeque. Assim como Arão levava sobre si aquele peitoral com 12 pedras, Melquisedeque, que é Cristo, leva no seu corpo as 12 tribos. E as 12 tribos vão formar o que? O Filho de Deus. Pega os nomes por ordem, você vai ver ali a formação do Filho de Deus, que são as 12 pedras. Você vai formar, né, o Filho de Deus naquelas 12 pedras e você vai mostrar ali o corpo, né? Você vai enxergar o corpo de Cristo. Então Melquisedeque leva a realidade e Arão vai levar a tipologia, que são as 12 pedras, que está apontando sacerdotalmente o Cristo, né? A imagem do Filho de Deus. Tá, então um segredo que eu vou trazer para vocês aqui, irmãos, é que sempre existe uma relação de troca de sacerdócio. Quando você olha lá para Gênesis, nós vamos ver que existiam 2 sacerdotes, Caim e Abel. A oferta de Caim não foi aceita, mas de Abel foi aceita. Então Caim vai lá e mata Abel, né? Você vê 2 sacerdotes. Depois, avançando um pouco mais, nós vamos ver que no contexto lá da lei, quando eles estão no deserto, nós vamos ver que Arão vai morrer e Eliezer é que vai tomar, né, a frente do sacerdócio. Então Arão morre, Moisés morre e quem vai entrar vai ser Josué e vai ser Eliezer. Então Eliezer representa a substituição. Arão é substituído por Eliezer. Moisés vai ser substituído por Josué. Então isso é uma relação da primeira aliança sendo substituída pela nova aliança. Então não seria a antiga aliança, não seria Arão que introduziria o povo na terra, mas seria Eliezer e seria Josué, ou seja, o Cristo, e uma relação com o sacerdote segundo o Espírito. Eliezer sempre tem uma relação com o Espírito Santo, né? Uma relação com o Espírito. A nova aliança, irmãos, ela fala justamente dessa relação da lei do Espírito, né? Da lei da vida, o Espírito Santo que escreve a lei no seu coração. Então por isso que Eliezer é aquele que entra na terra e Josué é aquele que entra na terra e faz o povo tomar posse. Do mesmo modo, não seria o sacerdócio segundo a ordem de Arão, que seria o sacerdócio que Deus escolheu como sacerdócio eterno. Então, eu vou fazer aqui uma relação, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes. Nós vamos ver que sempre vai ter essa relação de troca. Nós temos que primeiro tem Arão. Arão vai ser substituído por Eliezer. Depois nós vamos ver que o sacerdote, segundo a ordem de Tamar, né? Nós vamos ver que o sacerdócio, o sumo sacerdote vai ser o sacerdócio Eli, ele vai desobedecer a Deus, então nós vamos ver que Zadok, né, a descendência de Eliezer vai tomar mais uma vez o sumo sacerdócio, e Zadok é aquele que vai ser o sumo sacerdote. Então existe essa relação de troca, que nós podemos fazer futuramente com um gráfico para demonstrar com mais detalhes. Então quando nós vemos a troca da antiga para a nova aliança, Arão, ele vai ser representado por Eli, que desobedeceu ao Senhor, menosprezou o sacerdócio, você pode ver isso no livro de Melquisedeque, e agora Zadok vai tomar, né, ou melhor, Melquisedeque vai tomar posse desse sacerdócio, tá? Então sempre tem essa relação da descendência de Tamar sendo substituída pela descendência de Eliezer. Do mesmo modo, Arão vai ser substituído por Melquisedeque. Agora, o mais interessante, tá? É que, irmãos, os sacerdotes da tribo de Levi, eles também eram, se você for ver, da descendência, eles eram descendentes de Judá também, eles também tinham ascendência judia. Porque você vai ver que Arão, ele casou-se com Eliseba, e Eliseba era uma judia, que inclusive o seu irmão Aminadab, se eu não me engano, Nazon, vão estar na genealogia de Cristo. Então a mãe de Eliezer, ela era da tribo de Judá.
e o pai de Eliezer era da tribo de Arão. Então, somando-se os dois, nasceu Eliezer, que você vai ver, era um sacerdote, mas ele tinha Judá no seu sangue. E quando você vai lá para o Novo Testamento, você vai ver que diz que Maria, ela era prima de Elizabeth, ou Isabel, dependendo da tradução. E Isabel, irmão, ela era da linhagem do sacerdote. Os sacerdotes aceitos eram da tribo de Zadok. E Maria tinha no seu sangue o sacerdócio de Zadok. Então Cristo mesmo, na tipologia da carne, ele tinha no seu sangue Levi e Judá, mas ele tinha a ordem de Zadok. Você percebe como isso é tremendo? Tá? Eu preparei um vídeo sobre isso, mas não vou falar aqui, senão a gente vai muito adiante. Tá? E entendendo isso, essa questão com Zadok, nós vamos ver que vai existir um sumo sacerdote da ordem de Zadok, da ordem de Arão, que ele vai ser tipologicamente colocado como rei e também sacerdote. Olha que interessante essa revelação. Eu vou mostrar que mais de 2000 anos atrás, muitos anos antes de Cristo vir ao mundo, que a Bíblia já estava revelando que o sumo sacerdote deveria ser chamado, o Messias deveria ser chamado de Jesus. Eu acho que eu falei sobre isso no primeiro vídeo, mas eu vou falar de novo. Verso 9 de Zacarias 6. Assim a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Heldai, de Tobias e de Gedaías, vem tu, no mesmo dia entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Vê? Vieram da Babilônia, uma relação com arrebatamento, sendo tirado da Babilônia, sai dela, povo meu. Verso 11, recebe, digo, prata e ouro e fazes coroas e põe na cabeça de Josué, tá? O termo Josué é o mesmo nome de Jesus, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Lembra que lá o primeiro Josué era da tribo de Efraim? Agora vem o segundo, que é da tribo de Levi, da ordem de Zadok. E esse sumo sacerdote aqui, segundo a ordem de Levi, da ordem de Zadok, ele vai ser uma segunda tipologia de Cristo. A primeira é Josué, que entrou na terra, Efraim, e o segundo é da ordem de Levi. E esse da ordem de Levi aqui que você está vendo, irmão, é uma representação de que Cristo, além de ser uma multidão de nações, ele também seria sacerdote. E olha como esse aqui da ordem de Zadok, segundo a ordem de Levi, nós vamos ver que ele vai receber reino e sacerdócio. Então você percebe aí que está aparecendo Melquisedeque e continua: filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo ao Senhor. Mas não foi falado que Davi é que edificaria o templo ao Senhor? Lá em 2 Samuel, o filho de Davi, o descendente de Davi? Aqui está mostrando que vai ser Josué, mas Josué não é da tribo de Judá. Por quê? Porque Deus está mostrando a figura de um personagem aqui que é de Levi, mas na verdade ele está querendo mostrar o descendente de Davi. Porque Josué, terreno da tribo de Levi, não edificou templo necessariamente ao Senhor. E esse templo não foi eterno, ele foi destruído. Veja que ele foi chamado de renovo. Cristo é chamado de renovo em Isaías 53. Quem creu na nossa pregação, porque ele foi subindo como um renovo perante o Senhor. Percebe a ligação desses textos? É a mesma coisa aqui que está acontecendo, irmãos. E ele edificará o templo ao Senhor, o renovo, que se chama Josué, que é o mesmo nome de Jesus, mostrando que seria Jesus, para aqueles ímpios que gostam de dizer que a Bíblia não falava nada de Jesus. Josué edificará o templo do Senhor. Aí diz assim: ele mesmo edificará o templo do Senhor, será revestido de glória. Veja a ressurreição. Você vê a ressurreição, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará em perfeita união entre ambos os ofícios. Tá? Então você percebe claramente que está aparecendo aqui um Josué que vai ser rei e sacerdote, da tribo de Levi, da ordem de Zadok, está recebendo coroas para ser rei, e ao mesmo tempo ele vai se assentar sendo rei e vai ser sacerdote. Você percebe que isso é uma tipologia do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que está sendo tipificado em Josué, mesmo nome, mesma função, e vai fazer a mesma coisa, edificar uma casa ao Senhor. Tá? Então, trata-se exatamente das mesmas coisas. Mas esse reino e sacerdócio, você precisa entender uma questão. Josué vai estar recebendo reino e sacerdócio aqui, e isso vai ser derramado, nós vamos ver, sobre a igreja. Vai ser derramado sobre a igreja. Quando Cristo recebeu a unção, o sacerdócio de Melquisedeque, isso foi derramado sobre nós. Tá? Precisamos entender esse detalhe. Então, claramente você viu que esse Josué da tribo de Levi, de Zadok, ele no contexto vai ser chamado de rei e sacerdócio e vai edificar um templo ao Senhor, tá? Então a gente precisa entender uma questão aqui muito importante. Irmãos, quando você vê nome de tribos, de alguma tribo,
não quer dizer que essa tribo necessariamente seja uma profecia relacionada à tribo, porque na verdade as tribos, elas estão relacionadas a muitas vezes ao cumprimento de alguma coisa. Então nós vemos que, por exemplo, Efraim, ele começa como um personagem, começa com uma promessa, né? Uma promessa que Deus faz a Abraão. Ele se levanta como um homem descendente de José, depois se torna uma tribo e depois essa tribo se torna num reino e depois a gente vê que vem o cumprimento da casa de Israel, atirado nas nações, multidão de nações. Então Efraim vai ser designado nesse sentido. Então quando fala de Levi, irmãos, não está falando necessariamente da tribo de Levi, mas Deus está mostrando a relação que essa tribo, a profecia que tinha nessa tribo. Então, às vezes, o nome de uma tribo, na verdade, se refere não à tribo, mas a uma profecia e um cumprimento de alguma coisa. Então, você lembra que Deus ele fez uma promessa para Efraim, de que Efraim teria uma multidão incontável de descendentes. E depois Deus ele mostra isso tipificado no Josué e Efraim. Deus vai mostrar um Josué agora da tribo de Levi sendo rei e sacerdote, da ordem de Melquisedeque, e depois ele vai mostrar que o Cristo, que é o verdadeiro Josué, ele vai tomar sobre si multidão de nações e vai tomar sobre si o reino, né? Então vai se cumprir o terceiro Josué, que é o Josué justamente da linhagem de Judá. Então Davi, quando utilizava aquela mitra sacerdotal, era essa representação. E aquelas 12 tribos, todo Israel que ele levava para fazer essa questão de entregar a arca na cidade de Davi, é a representação de todo Israel sendo salvo, das 12 tribos sacerdotais e da multidão de nações que está apontando para o quê? Para essa, né? Para esse todo Israel, os de perto e os de longe. Então você precisa ter em mente isso quando se falar de Levi, porque Levi, na verdade, ele representa o sacerdócio. Não quer dizer uma pessoa específica. E assim Davi representa também o quê? Não necessariamente uma profecia, mas é o que foi dito sobre Judá, de que Judá viria o reino. Davi representa Cristo, representa o reino, assim como Judá. Levi representa não necessariamente um homem, uma tribo, mas representa, né, um ministério, o ministério de unir, porque Levi vem de lavar, que significa unir. Deus nos uniu a Cristo, por isso Levi. Então quando fala de Levi, muitas vezes vai falar daqueles que foram unidos. E nós em Cristo nos unimos a Ele por meio da aliança, e se Ele é o sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes menores, mas que fazem parte desse corpo sacerdotal, que estão no seu corpo como aquelas 12 pedras. Acho que vocês lembram dessas 12 pedras, né? Então na escritura, quando você vê termos como Davi, como Levi, você precisa ter em mente tudo isso que eu falei aqui para vocês. Não fala de um personagem, não fala de uma tribo, mas fala da unção e fala de função e de cumprimento profético. Porque diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, e que cumprirei a boa palavra que proferi a casa de Israel e a casa de Judá. Que palavra é essa, irmão? Qual é essa palavra que Deus vai cumprir? Jeremias 31, verso 31. Perceba que é o mesmo texto. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora, olha a similaridade do que eu mostrei antes. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que cumprirei a boa palavra que proferi a casa de Israel e a casa de Judá. É o mesmo texto. E esse texto fala do que? Da nova aliança. Farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus está tratando aqui da nova aliança. Aliança que teria por sacerdote quem? Melquisedeque. E diz assim: naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo. Veja, Cristo, o renovo. Que nós mostramos que era Josué lá em Zacarias capítulo 6, que nós vemos: eis o homem cujo o nome renovo, ele construirá o templo ao Senhor, falando dele, Isaías 53, né? Pois ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, renovo de justiça, e executará o juízo e justiça na terra. Aquele que está em Isaías 16, verso 4, que vai se assentar no tabernáculo de Davi. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada Senhor, justiça nossa, né? Aqui ele está falando de Jerusalém, Senhor, justiça nossa, sabe? Tem muita coisa para entender aqui, porque está chamando Jerusalém de Yahweh Tsidkenu, o mesmo nome que vai ser dado para Cristo, dizendo que o renovo do Senhor vai ser chamado de Senhor, justiça nossa. Por quê? Porque fala de uma Jerusalém que está casada com o Senhor. Tanto o filho quanto a esposa têm o mesmo nome. Por quê? Porque nós somos o corpo daquele que é chamado de Senhor, justiça nossa. E olha que tremendo, tá? Por isso que você precisa entender o que está sendo dito aqui. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel. Quem é este homem que vai se assentar no trono da casa de Israel? É Cristo, irmão. Cristo e aqueles que estão neles que se assentarão nesse trono.
no trono de Davi. E mais, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para me oferecer holocausto e queimar oferta de manjares, e que faça sacrifícios todos os dias. Lembra que eu falei para você que você está vendo os dois Josué. Josué da tribo de Judá, que está apontado em Davi, e Davi está falando de Cristo, e Levi está apontando para o Josué da tribo de Levi, que nós vimos lá, da tribo de Zadok, que está apontando justamente para Melquisedeque. Tanto que dentro do termo Zadok, ou melhor, do termo Melquisedeque, você tem o termo Zadok. Zadok e Tzedek são a mesma palavra conjugadas de formas diferentes, mas é o mesmo nome. Então ele fala que não vai faltar homem a Davi e não vai faltar homem de Levi. Só que, irmão, você precisa entender uma coisa. Em Cristo, Cristo é ao mesmo tempo Levi e ao mesmo tempo ele é Judá. Quando você se converte a Cristo, você é ao mesmo tempo Judá, que está apontando para Davi, veja, reino, e ao mesmo tempo você é Levi. Percebe? Sacerdócio. Então, aqui Levi e Davi não está falando de nomes especificamente de uma tribo, de uma pessoa, mas está falando da função. Davi fala de reino e Levi fala da função de sacerdotes. No verso 19 você vai ver que claramente é a nova aliança. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi. Qual a aliança de Davi? Que viria o descendente que reinaria no seu trono. Essa era a aliança, percebe? Cristo. E o meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes meus ministros. Lembra que eu falei para você que Levi não pode ser considerado necessariamente como um personagem, uma pessoa, mas Levi fala de uma unção. E você precisa entender, irmãos, que quando os homens das 12 tribos, exceto a tribo de Levi, pecaram, quem recebeu o sacerdócio foi Levi. Mas a vontade de Deus é que todas as 12 tribos fossem sacerdotes. Então Deus não está anulando a aliança com Levi, mas ele está derramando sobre todos os outros. E você vai ver que Davi e Levi vão receber a bênção de Efraim aqui no próximo verso. Como não se pode contar o exército nem medir a areia do mar, promessa feita a Abraão, assim tornarei incontável a descendência de Davi. Deus não fez essa promessa para Davi. Deus fez essa promessa para Efraim. E quem é Efraim? Nós sabemos que as duas casas de Israel, meu servo e os levitas que ministram diante de mim. Tá? Então ele está dizendo claramente que a descendência de Davi vai ser incontável e que a descendência de Levi vai ser incontável. Por que ele fala Davi e Levi? Irmãos, claramente para você ver as duas unções que estão dentro de Melquisedeque, reino e sacerdócio. Ou seja, não vão faltar sacerdotes, mas também não vai faltar reis para se assentarem no trono de Davi. Então por isso que quando você vai para Apocalipse vai ser dito que Deus nos fez reino e sacerdócio. Nós somos em Cristo porque Cristo é Levi e Cristo é Davi, Judá. Nós somos em Cristo, nós somos Levi, mas também somos Judá. E em Cristo nós também somos Efraim, por isso que vai ser uma descendência incontável, tanto de Davi quanto de Levi. Aí vai se cumprir aquilo que diz, né? Então verei e cumprirei a boa palavra que falei para a casa de Israel, para a casa de Judá. Por que casa de Israel, para a casa de Judá? Por que ele não fala, eis que vem o tempo em que farei, cumprirei a boa palavra que falei para a casa de Davi e para a casa de Levi? Porque quando fala de casa de Israel, casa de Judá, aqui está Levi e aqui está Davi. Ou seja, as 12 tribos que agora serão reino e sacerdócio, que em Cristo se tornam um com ele, e ao mesmo tempo, em Cristo nós somos 12 tribos, irmãos, em Cristo nós somos Davi, somos Levi, somos Judá, somos tudo isso, por quê? Porque em Cristo tem todas as 12 tribos, e se nós somos um com Cristo, nós temos tudo aquilo que Deus prometeu para essas tribos, tá bom, irmãos? Então, espero que esse vídeo faça você entender um pouco mais. A gente vai trabalhar mais esse tema, mas tem muitas coisas aqui para falar, que infelizmente não deu para falar agora, tá bom? Irmãos, eu vou pedir para você mais uma vez, te inscreve nesse canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você vai me ajudar bastante, tá? Me ajuda bastante aí. Se você quiser ajudar o canal também financeiramente, para que eu possa estar trazendo vídeo para vocês como esse, você pode se tornar membro aqui, você me ajuda bastante, tá? Vamos ver se até o final desse mês a gente termina as duas aulas que falam o treinamento escatológico, e também você pode se inscrever ali no canal para estar ajudando. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo. Nós vamos fazer continuação desses estudos aqui, porque tem muita coisa para nós analisarmos ainda. Fiquem todos na paz de Cristo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.